pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Simone Ávila. Eu sou professora de Química, sou mestre e doutora em Química também. Atualmente tenho dedicado meus estudos à parte de neurociência, principalmente em relação à neurociência aplicada à educação. Sou criadora do canal The Best Professor Química para Universitários, então talvez alguns de vocês conheçam um pouco do meu trabalho aí pelo YouTube. Então, hoje eu trouxe uma palestra aqui para vocês, para a gente falar a respeito de como que nós podemos ensinar química de uma forma mais significativa para o aluno. E aí eu quero discutir um pouco com vocês a questão da prática das metodologias ativas. Então, para a gente iniciar essa apresentação, eu coloquei essa pergunta. Por que a gente precisa falar, de metodologia ativa no ensino de química? Por mais que nós não tenhamos ainda definido o que vem a ser a metodologia ativa, o próprio nome já dá uma ideia, Ou seja, nós vamos falar de métodos de ensino que, de certa forma, vão colocar o nosso aluno numa forma ativa e não numa forma passiva, tá? E qual a importância da gente falar sobre isso? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nessa apresentação, da gente entender por que é importante a gente colocar o nosso aluno numa forma ativa, fazer com que ele saia da passiva e entre numa forma ativa. Então, é nesse ponto que eu quero começar essa apresentação de hoje. Aqui eu coloquei para vocês a Base Nacional Comum Curricular, da nossa educação aqui no Brasil, e eu coloquei para vocês as competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias para o ensino médio, ou seja, é nesse sentido aqui que a química como ciência vai se encontrar. Então, eu gostaria de ler aqui um pouquinho com vocês essas 3 diretrizes. Eu até grifei algumas palavras para que vocês possam entender aqui um pouquinho. Então, a primeira, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em um âmbito local, regional e global. Pessoal, nessa primeira diretriz, eu grifei aqui, propor ações. Quando a gente fala de ações, eu preciso entrar em prática, O próprio nome já fala, eu vou propor uma ação. Então, a ação é algo que vai me levar à prática, é algo que está totalmente relacionado a uma situação ativa e não passiva. Ou seja, o aluno, ele não vai mais ter aquela formação teórica, ele precisa de uma formação, é lógico que teórica, para sustentar o conhecimento dele, mas ele também precisa começar a aplicar esse conhecimento, a pôr em ação, tá? O item 2, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo e fundamentar em defender decisões éticas e responsáveis, Ou seja, saber interpretar e fazer previsões de modo que as nossas decisões para projetos futuros sejam feitas de modo responsável. E o 3, investigar situações problemas e avaliar a aplicação do conhecimento científico e tecnológico e suas aplicações no mundo. Só essa primeira parte, pessoal, trabalhar com situações problema. O aluno tem que ser capaz de investigar situações problemas e avaliar o conhecimento científico aí como uma ferramenta para estar resolvendo situações problemas. Quando a gente fala em situação problema e resolver problema, isso é algo totalmente ativo. Eu não tenho mais aquele aluno teórico, eu preciso formar pessoas que entrem em ação, que saiam desse modo passivo. Então, só para a gente continuar, utilizando procedimentos e linguagens próprias das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu chamo muita atenção nesse item 3, porque aqui, quando a gente fala em utilizar o conhecimento para estar resolvendo problemas, isso é algo totalmente prático. Eu saio do conhecimento teórico e realmente entro em ação.
E outra coisa que eu acho super importante também da gente ressaltar é que o aluno, ele precisa saber se comunicar por meio de diferentes mídias sociais e tecnologias digitais. Ou seja, nós também temos que utilizar recursos da internet, recursos digitais, utilizar a tecnologia com o nosso aluno, porque essas ferramentas vão ser fundamentais para que ele aplique isso no dia a dia dele. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, são diretrizes que estão nas nossas bases, né? São competências que está na Base Nacional Comum Curricular, no BNCC. Ou seja, nós precisamos desenvolver essas competências no nosso aluno. E para que isso seja possível, a gente precisa trabalhar de um modo mais ativo e, além de tudo isso, utilizando tecnologias e recursos digitais, tá? Algumas universidades têm solicitado até os trabalhos de conclusão de curso, TCC, no formato de vídeo. Não que isso seja uma obrigação, mas fazer com que o aluno saiba se comunicar, gerar conteúdo por meio das mídias digitais, de vídeo, de textos, de post, isso também faz parte da formação aqui do nosso aluno do século XXI. E tudo isso que, se vocês resumirem, se vocês analisarem, refletirem sobre essas 3 competências, vocês vão ver que ela envolve um aluno ativo e não mais passivo, tá? Aqui eu coloquei também outros pontos, tá? Que eu achei importante da Base Nacional Curricular Comum, que é a questão, né? Eu até grifei essa frase, ó. E mais que garanta aos estudantes ser protagonista do seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa, nesse sentido, assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e história, permita definir o seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também ao que concerne às escolhas e estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos. 2 pontos, 2 palavras que estão em negrito aqui, que é super importante a gente ressaltar, tá? O aluno hoje, ele precisa ser protagonista, né, do seu próprio processo de escolarização, ou seja, é ele que vai, né, criar, é ele que vai entrar em ação. Você ser protagonista é você estar em ação, é você estar no modo ativo, né? E a gente também precisa ajudá-los, né, a definir o projeto de vida. Então, são 2 pontos hoje que estão inseridos na BNCC, que os professores, né, precisam trabalhar isso com os nossos alunos, que é a construção do projeto de vida dele. O projeto de vida dele já está relacionado com essa característica dele ser protagonista da sua história, ou seja, ele vai construir sua própria história de vida, o seu projeto, seja no âmbito escolar, profissional, né? Então, a construção do projeto de vida, a definição do projeto de vida e a questão do ser protagonista já são propósitos de tornar esse aluno um ser ativo e não mais um ser passivo, tá? Então, isso que eu mostrei para vocês agora já sustenta que a nossa própria Base Nacional Curricular Comum, ela já nos diz que o aluno precisa atuar de modo ativo, tá? E agora eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho de neurociência, para que vocês entendam como que o aprendizado, ele efetivamente acontece. E vocês vão perceber que o nosso próprio cérebro, a maneira como nós aprendemos, precisa de uma pessoa ativa, né? É o fato de você entrar em ação que vai levar ao aprendizado. Então, eu fiz aqui um resumo para que vocês entendam como que o aprendizado ele acontece, isso do ponto de vista de neurociência, tá? Então, eu fiz uma analogia aqui para vocês, como se nós tivéssemos um computador. No computador, a gente tem o HD, que é uma memória de alta capacidade e uma memória definitiva. E a gente tem a memória RAM no computador. Então, se eu estou aqui fazendo um trabalho no Word, digitando alguma coisa, o que acontece? Acabou a energia. Se eu não tiver salvo o meu material, consequentemente eu vou perder, tá? Por quê? Porque a memória, né? Se eu não tiver salvo de uma maneira definitiva,
eu estou utilizando apenas a memória RAM do meu computador, que é uma memória de baixa capacidade de armazenamento e, ao mesmo tempo, uma memória provisória. Acabou a energia, eu perdi todo o material, tá? Para que eu tenha esse material salvo de um modo definitivo, eu tenho que ir lá, salvar como, e aí eu faço, né? Eu transfiro esse arquivo para o HD do computador. O nosso cérebro, ele tem duas regiões que é muito característico, muito semelhante à memória de um computador. A gente tem o córtex cerebral, que é essa região maior aqui, mais externa, que funciona como o HD, ou seja, uma memória de alta capacidade de armazenamento e, ao mesmo tempo, uma memória definitiva. Então, aquilo que vai para o nosso HD não vai para o esquecimento, né? Aquilo que vai para o nosso córtex não é esquecido, tá? E a memória RAM, né? A nossa memória RAM é o que nós chamamos de sistema límbico, ou seja, é uma memória de baixa capacidade de armazenamento e que, de certa forma, ela é provisória. Então, algumas informações que estão no sistema límbico pode sim ir para o esquecimento. E como que a gente tem na realidade, né? Como que as informações são armazenadas no nosso cérebro? Tudo aquilo que a gente tem contato durante o dia, tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, vai sendo armazenado no meu sistema límbico, tá? Então, acordei, né? Liguei a televisão, peguei o celular, conversei com alguém. Tudo isso, pessoal, é informação, tá? Seja uma conversa, uma mensagem que você leu, uma reportagem, uma notícia na TV, um programa de rádio, tudo aquilo que nós vemos e que nós ouvimos ao longo do dia fica armazenado no nosso sistema límbico, tá? E aí o que acontece? Chega no final do dia, começa a bater aquele cansaço, tá? A gente começa a sentir sono. O sono, ele é um cansaço mental, eu gosto muito de reforçar isso. Quando a gente tem um cansaço físico, não necessariamente eu preciso dormir, eu posso até deitar, relaxar o meu corpo, mas não que necessariamente eu preciso dormir. Quando que eu necessito dormir? Quando o meu sistema límbico, ele já atingiu o seu limite de armazenamento de informações, tá? Então, a gente começa a sentir o sono no final do dia, significa que o sistema límbico ele está saturado de informações e ele precisa ser regenerado, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente ouve, né, vai ficar armazenado no sistema límbico e quando esse sistema límbico ele atinge o limite, a gente precisa resetar essa memória, né? Então, eu vou regenerar. Isso acontece durante o sono, tá? Enquanto nós estamos dormindo, as informações que estão no sistema límbico, elas são apagadas, né? Ele vai ser regenerado. Então, tudo que tá aqui, tá? Acaba sendo resetado. Então, aqui eu já chamo uma atenção, né? O sono é extremamente importante no processo de ensino e aprendizagem, tá? Uma noite de sono bem dormida vai fazer toda a diferença e vocês já vão entender por quê, tá? Bom, você estuda só no dia da prova. Vamos pegar aquele aluno que ele estuda exatamente no dia da prova. O que vai acontecer? Se ele estuda em cima da hora, as informações vão ficar armazenadas no sistema límbico. Vamos supor que eu tenho uma prova hoje à noite, tá? Acordei cedo, estudei o dia inteiro, tá? O que aconteceu? Todas aquelas informações que eu tive contato ao longo do dia ficaram armazenadas no sistema límbico. E o fato dessas informações estarem no sistema límbico, quando eu chegar à noite eu vou fazer a prova, muito possivelmente eu vou ter uma nota muito boa, eu vou ter notas excelentes. Por quê? Porque esse conteúdo ele está fixado no sistema límbico. Eu não dormi ainda. Enquanto eu não dormi, o sistema límbico não é regenerado, tá? Só que se a minha informação ela ficar armazenada exclusivamente no sistema límbico, não tem aprendizado, pessoal. Simplesmente você decorou, ok? Porque isso vai para o esquecimento. Eu costumo dizer assim, se você quer saber se o seu aluno realmente aprendeu, dá uma prova para ele do conteúdo daqui a 2 anos. Se ele acertar, ele aprendeu. Se você dá uma prova num período muito próximo que ele teve acesso à informação, pode ser
que essa informação esteja retida apenas no sistema límbico. Isso não garante aprendizado, tá? Então, o que que acontece? As informações que elas estão no sistema límbico, elas são apagadas enquanto a gente dorme. Então, se de manhã você pegou o livro, leu, fez a revisão dos exercícios e tudo mais, você estudou em cima da hora, aquele conteúdo ele tá ali fresquinho na sua memória. E pode ser que você realmente vá fazer a prova nesse mesmo dia e tenha notas muito boas, tá? Então, notas em si não é sinônimo de aprendizado, a não ser que você aplique uma prova para o seu aluno daqui um período longo, né? E eu acho interessante que tem pessoas que elas fazem a prova hoje, tiram uma nota excelente, na semana que vem ou no dia seguinte, ela já não lembra mais das respostas que ela colocou para resolver aquela prova. Isso é um exemplo de uma informação retida exclusivamente no sistema límbico. A pessoa dormiu, apagou, ela já não lembra mais daquele conteúdo com a mesma intensidade. Quando a gente dorme, o que que acontece, tá? Os estudos do sono, eles tiveram aí grande impacto, né, a partir da invenção aí do eletroencefalograma, que é um exame que mede a nossa atividade cerebral, né, por meio, né, de uma atividade elétrica. Então, nós temos, né, momentos de sono profundo, tá? O que é um sono profundo? O meu cérebro não tem atividade elétrica. E a gente tem momentos de alta atividade elétrica, né, que são esses pontos aqui, onde mostra, né, o sonho. A atividade cerebral intensa, ela é característica do sonho. Então, por meio do eletroencefalograma, hoje a gente consegue mapear, a gente consegue medir toda a atividade elétrica do nosso cérebro durante o sono. E nós temos alguns ciclos de sonho, né? O sonho, ele é conhecido como sono REM, tá? Esse sono REM, ele está relacionado com o movimento dos nossos olhos, né? Existem algumas alterações que ocorrem, tá? No nosso corpo enquanto a gente está sonhando, tá? E basicamente no processo, né? No que nós conhecemos como sonho, é quando o nosso sistema límbico ele está sendo regenerado. Então, o nosso cérebro ele está em intensa atividade. A gente tem só um relaxamento corporal, mas o cérebro ele está em intensa atividade. Então, essas informações aqui, elas vão ser apagadas do sistema límbico, tá? E o que que acontece? Parte dessas informações, elas são apagadas de modo definitivo, tá? Ou seja, vai literalmente para o esquecimento. E outra parte dessas informações, elas vão para o córtex cerebral, tá? O que for para o córtex cerebral vai sim ser convertido em aprendizado. Então, se alguma informação, a gente já vai falar por quê, for para o córtex, aí sim você aprendeu e o aprendizado ele é alcançado. Então, a gente tem que fazer a informação ser fixada no córtex cerebral, tá? E isso vai acontecer durante o processo, né, durante o sono. A grande questão é, quando essas informações elas vão para o córtex cerebral, nós temos a reconfiguração das nossas redes neurais. E a partir daí, o conhecimento começa a ser alcançado. O nosso cérebro, na realidade, ele é constituído de água e gordura, e a gente tem os neurônios, que são as células nervosas, tá? Durante o sono, as informações que vão ser transferidas por córtex cerebral ocorre, né, a reconfiguração dessas redes. E aí nós vamos formando várias ramificações aqui que vai dar origem à informação recebida, tá? E o que eu gosto de ressaltar nisso é por que a informação vai ser transferida por córtex cerebral e ela não vai ser deletada definitivamente, né? Pensando no computador, por que não vai para a lixeira e a informação foi para o HD? Por que isso acontece? Duas coisas fazem com que a informação seja transferida para o córtex cerebral. Uma delas é a emoção, tá? Sempre que uma informação chegou até você e gerou alguma alteração emocional, e as emoções estão relacionadas com os neurotransmissores, enfim,
né? Só de falar de emoção, a gente tem uma outra aula de química aqui das emoções, que também é muito bacana. Mas sempre que você tem uma alteração emocional, seja positiva, nossa, fiquei muito feliz, muito contente, como negativa, gerou uma tristeza, isso vai levar, né? Isso é uma indicação para o seu cérebro de que aquela informação ela é importante e ela vai ser salva no córtex cerebral. Muitos de vocês, né, devem se lembrar exatamente do que vocês estavam fazendo, por exemplo, no dia 11 de setembro, né, quando aconteceu os atentados das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Possivelmente vocês se lembram do que vocês estavam fazendo quando recebeu a notícia do atentado. Por quê? Porque é uma notícia que mexe com as nossas emoções, tá? Então, muito cuidado, né? Lembra que eu falei para vocês? Tudo que a gente tem acesso ao longo do dia, tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto, automaticamente vai para o meu sistema límbico. Se eu assistir uma reportagem trágica, se eu vi uma notícia trágica, isso, quando chegar à noite, mexeu com a minha emoção, consequentemente vai para o córtex cerebral, tá? Então, é uma informação que vai ser fixada. Então, toda notícia que chegou para você que envolveu emoção, vai para o seu córtex cerebral, não vai ser esquecido, vai se transformar num conhecimento adquirido, tá? Bom, pensando nas aulas, normalmente as nossas aulas não são das mais emocionantes possíveis, tá? Se o professor ele chegar na aula e ele contar uma piada para vocês, não significa que esse conhecimento vai se transformar em aprendizado. Por quê? Porque se ele contou algo que fez vocês darem risada, aquele conteúdo da piada que levou a esse estado emocional não vai ser esquecido, você não vai esquecer a piada. Mas se essa piada não estiver atrelada ao conteúdo da aula, acaba sendo insignificante. Você vai lembrar só da informação que fez você dar risada e não da aula, tá? Então, assim, a gente pode trabalhar as emoções no ensino? Posso, mas eu tenho que atrelar as emoções ao conteúdo que eu estou trabalhando, tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma aula, né, de química ambiental, por exemplo. E aí, dentro dessa aula de química ambiental, eu falo do desastre de Minamata, por exemplo. Possivelmente é algo que vai mexer com a emoção dos alunos e está atrelado ao conhecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto que faz com que a informação seja fixada no sistema, no nosso córtex, é a prática. Eu preciso praticar o conhecimento, tá? Para que as nossas redes neurais elas sejam reconfiguradas, tá? Então, o que eu quero dizer? O que vai para a lixeira, né? Dormir. Então, eu tenho lá o meu sistema límbico sendo regenerado. Parte dessas informações vão para a lixeira e outra parte dessas informações vão para o córtex. O que vai para a lixeira e o que vai ser salvo, né? Então, a decisão está relacionada com uma carga emocional associada àquele fragmento da informação e não à carga racional. E eu acho muito interessante falar das emoções, pessoal, que a grande maioria das decisões que nós tomamos estão relacionadas com as emoções e não com o racional. Todos nós sabemos, né, quais alimentos que, se a gente comer de forma demasiada, pode levar ao ganho de peso. Mas, mesmo tendo a informação, mesmo sabendo o que deve ser feito, nós não conseguimos fazer muitas vezes. Por quê? Porque não é o racional. Se fosse o racional, ninguém teria problema de sobrepeso hoje, tá? Só para vocês entenderem aqui um pouquinho, tá? Mas, enfim, não é só as emoções. A gente também pode fazer com que essa rede neural seja reconfigurada com uma prática. E essa prática ela tem que ser feita quando, pessoal? Antes de uma noite de sono. Então, se eu tive acesso ao conteúdo agora, antes de uma noite de sono, eu preciso praticar. Então, ó, assistir a aula durante o dia, a informação vai ser apagada durante a noite. Quando você assiste uma aula, você está de modo passivo. Assistir a aula, ver o professor lá explorando um conteúdo para você, isso não é metodologia ativa, isso é metodologia passiva. O aluno está sentado ouvindo o professor falar, o aluno está numa forma totalmente passiva. O professor sim está na ativa, porque ele está lá explorando, falando, explicando, ele sim está praticando,
tá? Então, o que eu gosto de falar para vocês é que quando vocês assistem uma aula, ninguém está aprendendo nada na aula, vocês estão entendendo a informação. O aprendizado, ele vai ser realmente concretizado quando você praticar aquele conteúdo. Só que esse conteúdo, ele precisa ser praticado no mesmo dia que você teve acesso à aula. Caso contrário, ele vai para o esquecimento. E aí eu sempre gosto de reforçar isso, né? O estudo, ele não é quantidade, mas ele é qualidade. Quando eu devo estudar? Antes de uma noite de sono. Mesmo que você estude à noite, pessoal, precisa praticar essa informação. E essa prática, às vezes, pode ser simplesmente você anotar a explicação do seu professor. Anotar a explicação do professor não é reproduzir o que está escrito na lousa. A gente já vai falar disso. O que é praticar, né? Não é reproduzir. Então, esse é um ponto. Praticar está relacionado a criar, tá? Então, quando que eu preciso estudar? Antes de uma noite de sono, ok? Caso contrário, você vai dormir, seu sistema límbico vai ser apagado e essas informações vão para o esquecimento. Numa aula você entende, na aula você não aprende, tá? Então, ao estudar antes da fase sono, você está dizendo para o seu cérebro que aquele assunto que você está praticando, ele merece atenção e ele não vai ser excluído. Então, quando você for dormir, o seu sistema límbico vai ser limpo e essa informação, ao invés dela ser apagada de modo definitivo, ela vai para o córtex cerebral. Então, quando a gente dorme, pessoal, o nosso cérebro, ele está trabalhando. Tem estudos feitos com soldados, eu acho muito interessante esse artigo, porque ele fala o seguinte, esses soldados, o sono era monitorado, né, por meio de um eletroencefalograma, e eles eram acordados no momento de alta atividade cerebral, que é quando a gente está sonhando, tá? E nos momentos de sono profundo, eles eram mantidos nessa situação. E o que acontecia no dia seguinte? Muitos acordavam extremamente exaustos, tinham convulsões, enfim, tinham vários problemas, tá? E tudo isso por quê? Tá? Porque a regeneração do cérebro, o trabalho que o nosso cérebro executa é durante a fase sonho. Então, a gente precisa ter o que nós chamamos de sono REM, né? O sonho, cientificamente falando, ele é conhecido como sono REM. A gente precisa ter esses ciclos de sono REM para que realmente você acorde descansado, o seu cérebro tenha trabalhado e tenha transformado aquelas informações em conhecimento, tá? Então, uma aula dada é uma aula estudada. E quando que essa aula tem que ser estudada? Hoje, tá? Então, essa frase aqui eu acho perfeita, é uma frase do professor Peer, que ele fala exatamente isso. Aula dada, aula estudada, hoje. Na aula, você não aprende, na aula você entende, tá? Aquilo que você ouve, você pode esquecer, tá? Então, essa é a função da aula. Na aula, você tá o quê? Passivamente sentado ali, escutando o professor. Aquilo que você escuta, você esquece. E ali você está apenas entendendo. Então, um professor que vai dar uma boa aula ali para vocês, ele não vai levar ao aprendizado. O aprendizado é algo individual do aluno. O professor, ele vai te levar ao entendimento e não necessariamente ao aprendizado. O aprendizado vai depender da participação do aluno. Por quê? Porque o aprendizado é algo ativo. O aluno precisa estar de modo ativo, tá? Isso é algo que eu gosto de falar muito. A diferença de aluno e estudante. E agora que eu fiz essa definição, nós vamos utilizar esse termo. O aluno, pessoal, ele é passivo, tá? Se você está numa situação que você está simplesmente assistindo videoaula em casa, assistindo às aulas do seu professor na faculdade, se essa é a sua situação, você é aluno. Agora, se você pratica, se você é ativo, você pode ser chamado de estudante. Essa é a diferença. O aluno, ele é passivo e o estudante, ele é ativo. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente tem que transformar um aluno no estudante. A gente tem que fazer com que você saia dessa fase aluno, que é uma fase totalmente passiva, para uma fase ativa, que seria o estudante, tá? Então, o aluno, ele só entende. E aquilo que a gente entende, a gente esquece. O estudante, ele aprende, né? Então,
Se eu vejo aquilo que eu ouço, né, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu entendo, tá? O aluno é passivo, o estudante é ativo. Se eu faço, eu aprendo. Então, pessoal, se você ficar só ouvindo, você vai esquecer. Se você ficar só vendo, você vai entender. Agora, se você fizer, se você praticar, você vai aprender. Então, o estudo envolve prática, o aprendizado envolve prática. E prática significa você ter a pessoa em modo ativo, tá? Como que é ter um estudante realmente ativo? E é isso que eu queria mostrar para vocês. O que é ser ativo? O que é praticar, tá? Nós viemos, pessoal, de um modelo educacional que foi fundamentado no período da Revolução Industrial. Eu não vou dizer para vocês que 100% das escolas que nós temos hoje, elas são dessa forma, mas a grande maioria delas ainda assim, tá? Na época da Revolução Industrial, nós tínhamos processos, nós precisávamos de pessoas que soubessem reproduzir processos que eram focados na repetição. O nosso modelo educacional, ele é totalmente voltado na repetição e não na criatividade, tá? A própria escola hoje, ela dificulta o desenvolvimento da criatividade no aluno. Por quê? Porque grande parte, né, do modelo tradicional de ensino, ele é voltado na repetição, né? Você faz um exercício, o aluno reproduz um outro exercício igual, ou seja, praticar no sentido de levar ao aprendizado, não é necessariamente você repetir as coisas, você fazer o mesmo exercício 10.000 vezes, não é isso. Praticar não é copiar um conteúdo que o professor colocou na lousa, mas sim anotar a explicação dele, ok? Ou fazer um resumo, chegar em casa, fazer um resumo da aula desse professor. Isso é praticar, tá? Por quê? Porque aí você está criando, você está fazendo algo seu, você não está reproduzindo. Muito cuidado com isso, tá? O nosso modelo educacional, infelizmente, ele é muito voltado à repetição das coisas. E o que a gente precisa para aplicar uma metodologia ativa é desenvolver a criatividade. Aulas experimentais é um exemplo de metodologia ativa? Depende. Se você está simplesmente reproduzindo algo com experimento, não é metodologia ativa. A metodologia ativa é você criar um experimento investigativo. Ou seja, é você dar um experimento que o aluno vai lá, ele vai investigar, ele vai interpretar. Aí sim, se simplesmente a sua aula prática for uma demonstração, você está dando uma aula tradicional, uma aula experimental, mas uma aula tradicional. O aluno continua ativo, tá? Se você quer aplicar realmente a experimentação e que contribua para a metodologia ativa, essa experimentação ela tem que ser investigativa e não simplesmente fazer a demonstração de um fenômeno, tá? Isso não é metodologia ativa. Então, muito cuidado, pessoal. O nosso trabalho, ele não pode ser focado na repetição, senão a gente está criando robôs, pessoas que reproduzem. É como fazer um bolo. Eu dou a receita para a pessoa, ela reproduziu a receita. E nós não queremos criar pessoas assim. Nós queremos criar pessoas que saibam criar as receitas e não que saibam reproduzir as receitas. Essa é a diferença. E toda a nossa escola, ela foi criada dentro desse modelo educacional da Revolução Industrial, porque na época nós precisávamos de pessoas disciplinadas e pessoas que sabiam repetir, porque era isso que era feito no processo industrial. Mas o mundo mudou e a gente não pode ter a mesma escola do século XVIII, né? As coisas são diferentes, nós precisamos de pessoas diferentes, tá? E eu falo que a escola, de certa forma, ela traz alguns bloqueios para a nossa criatividade, porque muitas vezes, né, nós estamos fundamentados numa nota. A gente utiliza como parâmetro para avaliar o aluno a nota. E a nota, ele pode adquirir, às vezes, sem ter conhecimento. E quando eu falo sem ter conhecimento, eu mostrei para vocês por meio da neurociência. Se eu estudar em cima da hora, pode ser que eu tire boa nota sim, mas eu não aprendi, tá? E muitas vezes a gente tem respostas gabaritadas, ou seja,
você já espera uma resposta do aluno, tá? Você não permite com que ele desenvolva, com que ele interprete outras coisas, né? O nosso modelo, ele já espera respostas prontas. Então, se a resposta não for aquela, tá errado, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente espera respostas prontas, nós estamos focados na repetição e não na criatividade. Então, muito cuidado com isso. A gente precisa começar a exercer criatividade. Praticar é fazer o aluno criar algo. Então, se hoje eu tive acesso a uma aula, eu vou chegar em casa, eu vou fazer um resumo com as minhas palavras daquilo que eu entendi. Esse resumo pode ser que eu nem vou consultar depois, mas o fato de eu ter feito o resumo fez com que eu praticasse, tá? Ler em si não é praticar, praticar é escrever, praticar é criar alguma coisa sua, é reproduzir, mas não é reproduzir focado na repetição, é fazer da sua maneira, né? É colocar algo seu ali. Então, resumos, sim, são formas de praticar. Experimentos investigativos são formas de praticar, porque eu estimulo o aluno a pensar e não simplesmente reproduzir. Se você montar um experimento com um roteiro totalmente pronto, você está focado na repetição, não na criatividade. Então, cuidado com essas coisas, né? A gente não pode esperar respostas prontas. Eu coloquei esse desenho aqui, né, do rapaz fazendo o muro, porque eu acho muito interessante isso, né? Um probleminha simples de matemática. Eu tenho um pedreiro, né, que constrói um muro em 4 dias, tá? E se eu tiver 2 pedreiros, né? Bom, se eu tiver 2 pedreiros, o tempo reduz. Então, se um constrói em 4 dias, 2 pedreiros constroem em 2 dias. É uma resposta que a gente espera já, pronta. Mas na prática, vamos pensar juntos? Isso é verdade? Será que na prática, se eu dobrar o número de pedreiros, reduz a metade o tempo de fazer o muro? Tentem fazer isso na prática. Sabe por quê? Nem 100% das vezes isso vai ser verdade, porque existem outras variáveis que influenciam. Se eu trouxer uma pessoa a mais para trabalhar, pode ser que elas não tenham o mesmo ritmo de trabalho, pode ser que elas começam a interagir entre si, uma vai conversar com a outra e o que poderia ser mais rápido fica mais lento, né? Pode ser que uma vai ter que ensinar a outra e aí o tempo também vai influenciar. Existem várias variáveis, pessoal, que na prática, por isso que a gente fala, o aluno precisa ir para a prática. Quando a gente vai construir esse muro mesmo na prática, vocês vão ver que não é necessariamente a resposta que vai dar ali no papel, né? O raciocínio lógico que a gente tem. Porque existem outras variáveis. Se as pessoas começarem a conversar, a bater papo, pode ser que o trabalho não renda e demore até mais do que se fosse uma pessoa sozinha para fazer. Comecem a pensar nessas coisas, né? A gente tem um certo bloqueio de criatividade e a gente considera a avaliação do aluno mediante a nota, né? A gente padronizou isso. E nem sempre aquele que tem a melhor nota é aquele que vai saber resolver problemas reais, tá? Então, grande parte, né, das nossas aulas, elas são fundamentadas no ensino passivo, que o professor ele é o centro da atenção, está num modo totalmente ativo. E eu gosto de falar que ensinar é um modo ativo. Aquele aluno que gosta de ensinar o outro, ele já não é mais um aluno, ele é um estudante, porque ele está praticando, ele está colocando em prática. Ensinar é uma forma totalmente ativa, tá? Então, o professor aqui, ele está na ativa, tá? Os alunos estão no modo passivo, estão apenas prestando atenção nesse professor, estão entendendo, tá? Então, a gente tem um ensino passivo hoje, focado no professor como transmissor do conhecimento. E será que esse ensino passivo, que o aluno fica sentado, só prestando atenção na informação, vai formar o profissional que a gente precisa para o século XXI? E quem é esse profissional? Aqui eu estou mostrando para vocês as 10 habilidades do futuro, né, que considera-se para o profissional do século XXI, e eu falo que o futuro ele já chegou, tá? E essas são as habilidades do Fórum Econômico Mundial. Se vocês observarem, vejam aqui, ó, resolução de problemas complexos. Pessoal, trabalhar com situação problema, saber resolver problema é ativo, não é passivo. Pensamento crítico, criatividade. A gente não pode ter um ensino focado em reprodução,
né? E eu não sei se vocês já viram a definição de criatividade, mas uma das definições de criatividade é capacidade de resolver problemas, né? Ou seja, é você utilizar ferramentas que vão ajudar a resolver problemas. Então, criatividade e resolução de problemas está totalmente relacionado. Liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe. Olha aqui um exemplo de forma ativa. Inteligência emocional. Quantas pessoas não são extremamente inteligentes do ponto de vista racional, têm notas excelentes, têm conhecimento, a gente sabe que realmente sabe, mas quando vão para o mercado não tem sucesso. Por quê? Porque às vezes não tem inteligência emocional. Então, simplesmente saber o conteúdo, habilidade técnica não é tudo. Julgamento, tomada de decisão, orientação em serviço, negociação e flexibilidade cognitiva, né? Tá sempre aberto a aprender. Então, minha pergunta é, aquela aula passiva, tradicional, que o professor só expõe na lousa, forma essas pessoas? É só uma reflexão para vocês, tá? E além disso, pessoal, hoje o professor está dando uma aula, né, totalmente passiva, e os nossos alunos, eles têm vários meios de comunicação, celular, tablet. A tecnologia, na realidade, ela acaba sendo muito mais interessante do que aquela aula monótona do professor ali explorando. E eu acho isso interessante porque no passado o professor ele era o detentor do conhecimento. Tudo aquilo que a gente queria saber, a gente perguntava para o professor, né? Por quê? Porque não tinha Google, não tinha internet, né? O máximo que a gente encontrava era uma enciclopédia Barça. E era caro, não era todas as pessoas que tinham recurso a isso. Então, o professor, tudo aquilo que a gente tinha curiosidade de saber, a gente ia até ele. Ele tinha um papel de transmissor do conhecimento. Hoje, o conhecimento está ao nosso redor, está aqui na palma da mão da gente, com o nosso celular, né? Aqui eu acesso o Google, eu consigo buscar o que eu quero aqui com o celular. Eu não preciso mais de um professor para transmitir o conhecimento. O conhecimento está nos livros, está nas redes sociais, está no YouTube, está na internet. Eu consigo assistir hoje uma aula na Universidade de São Paulo pela internet. Eu consigo assistir uma aula de Harvard. Tudo isso tem na internet. Então, a informação eu consigo buscar por conta própria. Se o professor ficar só como um transmissor de informação, a aula não tem mais sentido. Aí o aluno se dispersa, a gente começa a concorrer a nossa atenção com celulares, com outros meios de informação, né? Então, em meio a tanta tecnologia, a gente não pode mais dar uma aula totalmente passiva. O aluno não precisa mais de um transmissor de informação. A informação está em outro lugar. Isso significa que a tecnologia é uma amiga ou uma inimiga do professor? A profissão do professor vai acabar? Se você pensa que professor é apenas um transmissor de conhecimento, isso sim vai acabar. Mas o professor ele é muito, mas muito mais do que um transmissor de conhecimento. O professor é aquela pessoa que precisa estimular o aluno a ir para o modo ativo. Então, hoje, o professor ele tem um outro papel. Ele tem um papel mais de inspirador, de estimulador, e não um papel de transmissor do conhecimento. E a tecnologia, ela pode nos ajudar, sim. E aí você fala, não, mas tem uma aula no YouTube, o aluno ele pode assistir uma aula no YouTube. A tecnologia, ela está, né, acabando com o meu trabalho, porque no YouTube tem uma aula igual a minha. Sim! Se você continuar dando uma aula tradicional, totalmente voltada em transmissão do conhecimento, vai ter na internet aquilo que você está falando. Isso é um fato, tá? E se você pensa em trazer para a internet uma aula também totalmente tradicional, você só mudou a plataforma, você só saiu do presencial e foi para o online. Não é isso que os alunos precisam, né? Os alunos precisam de muito mais, tá? Não é só de conhecimento em si, né? Os alunos, eles precisam ser estimulados, que é o que a gente vai falar. Então, pessoal, não vejam a tecnologia como uma inimiga, não é. Muito pelo contrário, né? Assim como qualquer profissão, o professor também precisa se reinventar, o professor também precisa se readequar. Todas as profissões vão sofrer alterações com o uso da tecnologia. E a nossa, como professor,
também. E não tem nada de errado nisso. As tecnologias, elas estão aqui para nos ajudar. Muitas coisas que a gente fazia antigamente, que é essa questão mais tradicional de ficar transmitindo conhecimento, eu não preciso mais disso. Olha que coisa boa, a gente não precisa mais. Então, o que significa? Agora eu posso fazer projetos com os alunos, eu posso desenvolver outras coisas. Por quê? Porque a transmissão do conhecimento, ela já chegou ao aluno de uma forma mais fácil. Então, a gente pode explorar muito, mas muito mais as nossas aulas, tá? Do que se eu ficar na pura transmissão do conhecimento. E as tecnologias vão nos ajudar. E assim como qualquer outra profissão, o professor tem que dominar as tecnologias. Até porque, volta lá no começo da nossa palestra, quando a gente falou do BNCC. Está no BNCC que o aluno precisa dominar as tecnologias e saber se comunicar por meio de vídeos e das mídias sociais. E quem que ensina o aluno? É o professor. Então, você precisa, sim, saber dominar essas tecnologias, saber fazer conteúdo, saber fazer vídeos, porque isso tem que ser passado para o nosso aluno. Todos nós precisamos saber nos comunicar por meio das mídias sociais, tá? E aqui eu gosto de falar, né? As metodologias ativas, elas são excelentes porque elas desenvolvem o aprendizado significativo, tá? Pessoal, o aprendizado, ele precisa ser significativo, tá? Isso é um ponto aqui extremamente importante. A gente tem essa teoria, que é a teoria do círculo de ouro, que ela diz o seguinte, né? A gente tem 3 esferas, a esfera do quê, do como e do porquê, tá? Muitas pessoas, elas sabem o que precisa ser feito. Algumas sabem como deve ser feito. E pouquíssimas, mas pouquíssimas sabem o porquê deve ser feito. Eu vou dar um exemplo para vocês. A maioria das aulas tradicionais, elas trabalham nessa esfera do que e do como. Ou seja, você sabe o que precisa ser ensinado. Olha, eu preciso ensinar para o meu aluno interações intermoleculares, cálculo estequiométrico, modelo atômico. Eu sei o que precisa ensinar, certo? E eu sei como que isso é feito. Eu sei como resolver um exercício de estequiometria. Eu sei como resolver um exercício de interação intermolecular. Agora, por que eu estou ensinando isso? Pouquíssimas pessoas sabem. E é o porquê que vai motivar o nosso aluno. Como eu comecei essa aula? Por que a gente precisa estudar a metodologia ativa? Por que eu preciso estudar a metodologia ativa? Eu preciso estudar a metodologia ativa. O nosso base curricular comum já fala isso e nós temos uma explicação do ponto de vista neurológico, cerebral, que realmente mostra que o aprendizado ocorre de modo ativo. Então, a metodologia ativa é uma forma realmente de você atingir o aprendizado. Ou seja, eu comecei a falar dessa palestra, eu não disse para vocês o que é a metodologia ativa e como que a gente trabalha com metodologia ativa. Eu não falei disso. Mas eu falei por que a gente precisa. É o porquê que vai chamar a atenção das pessoas. A gente só aprende alguma coisa quando a gente sabe por que isso é importante. Isso é um aprendizado significativo. A nossa aula, ela tem que ir de trás para frente. A gente tem que começar a mostrar para o aluno por que é importante ele saber esse conteúdo. E aí depois a gente chega no como e no aqui. O porquê é o que dá significado ao aprendizado. Então, a química, ela precisa estar contextualizada. Esse porquê é o que mostra significado. Pessoal, a química está em tudo. A química é a ciência que estuda a matéria. Tudo que está ao nosso redor é feito de matéria e energia. Se você sabe química, você tem ferramentas para entender o mundo ao seu redor. Eu não vou dizer que quem sabe química sabe tudo, tá? Mas o químico é sim um profissional privilegiado pelo fato dele estudar a matéria. E quando a gente estuda a matéria, a gente tem embasamento para entender diversas coisas, tá? O que eu quiser, eu não vou dizer que eu sei, mas eu tenho embasamento, eu tenho ferramenta para entender vários fenômenos. E é isso que você precisa trazer para o seu aluno. Você tem que contextualizar a química dentro da realidade dele. E a realidade dele é diferente da sua.
O aluno que está no Rio Grande do Sul tem um mundo diferente do aluno que está no Rio Grande do Norte. Tem um mundo diferente, às vezes, de um aluno que está numa metrópole como São Paulo. O aluno que está numa zona rural, ele tem um mundo, ele tem problemas diferentes. O aluno que está numa metrópole como São Paulo tem outros problemas. E eu ainda estou para dizer que dependendo da região, né, eu falo disso porque eu sou de São Paulo, dependendo da região que você vive na cidade de São Paulo, você tem mundos muito diferentes, existem problemas diferentes. E a química, ela tem que ser utilizada como uma ciência que vai ajudar o aluno a resolver problemas. Isso está lá no BNCC, não é coisa da minha cabeça, isso está escrito lá. Então você pode, né, a química, ela vai ajudar o aluno a resolver problemas, ou seja, eu tenho que trazer significado. E trazer significado é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que me inserir, não é no meu mundo, é no mundo de quem eu estou ensinando. Tá? Eu tenho que trazer a química, eu tenho que trazer exemplos, eu tenho que trazer problemas que façam parte do mundo daquele aluno. Então, a minha aula, ela precisa começar pelo porquê. Por que aquele aluno precisa entender interações intermoleculares? Qual é a função disso? O que interações intermoleculares vai mudar a vida dele? E aí você vai trazer exemplos do mundo desse aluno para contextualizar isso, tá? Eu gosto muito de mencionar um trabalho da professora Débora em São Paulo, que, se eu não me engano, ela está entre as 10 melhores professoras do mundo, que ela faz um trabalho com alunos de uma comunidade na cidade de São Paulo, e não foi fácil fazer um trabalho contextualizado. Ela aplica metodologias ativas, ela tem um trabalho de robótica, e esse trabalho ele é feito a partir de sucata. E essa sucata fazia parte do lixo que estava presente nas ruas ali da comunidade que esses alunos viviam. Então, esse lixo era um problema, chovia, tinha alagamento, entupia bueiro, ou seja, fazia parte do mundo deles. Então, tratar esse lixo é resolver um problema e converter isso em outras coisas, tá? Isso passa a ter significado. A gente precisa começar a nossa aula com o porquê. Esse é o ponto-chave. Quando você começa pelo porquê, você traz inspiração para o seu aluno. E o que é inspiração? É inspirar o aluno a ter ação. E o aluno precisa ter ação para que o aprendizado aconteça. Isso é metodologia ativa. Então, o primeiro ponto, a metodologia ativa, ela está relacionada com o aprendizado significativo. O aluno precisa saber por que ele está aprendendo aquilo. Precisa ter significado. E esse significado é dentro da realidade dele. Por isso, você precisa conhecer muito bem a realidade do seu aluno, o problema que esses alunos apresentam dentro da sociedade, da comunidade que eles vivem, do mundo que faz parte da realidade deles, tá? Eu gosto de colocar esse slide aqui para falar um pouquinho da química, né? A química, ela é uma ciência que ela está fundamentada em 3 níveis. A gente tem o nível macroscópico, que é aquilo que nós estamos vendo, né? Então, eu tenho um copo de água, esse é o meu mundo macro. O que é o mundo microscópico? O mundo microscópico são os modelos que nós criamos, né? Então, eu tenho estruturas moleculares, eu tenho um mundo imaginário aqui que eu não vejo, mas eu crio um modelo para tentar explicar o macro. E para que eu consiga criar esse modelo, tem uma linguagem característica. Então, eu tenho símbolos característicos, eu tenho uma maneira de representar equações, eu tenho uma nomenclatura, né? Os compostos de química orgânica é um exemplo de nomenclatura. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Para que a pessoa tenha domínio da química, ela precisa conseguir transitar entre esses 3 níveis. Ou seja, ela tem o domínio do macro, ela observa o macro, né? Então, para que a gente tenha conhecimento do mundo macroscópico, a gente precisa treinar a nossa capacidade de observação, tá? Então, eu preciso do macro chegar no micro, ou seja, eu propor um modelo que eu explique o macroscópico, né, por meio de partículas, de moléculas, de equações, e eu vou utilizar uma linguagem característica. Então, a pessoa que realmente domina o conhecimento químico, ela transita muito bem por esses 3 níveis. E eu falo para vocês que o simbólico é extremamente importante. Saber nomenclatura, saber representar fórmulas químicas, isso é um processo de alfabetização científica. Existe uma linguagem que eu preciso dominar para entender ciência,
tá? Então, apesar de ser algo não tão motivador, mas tudo isso está relacionado. Eu preciso conseguir transitar entre esses 3 níveis. E eu gosto de falar do método científico porque o método científico é pura metodologia ativa, tá? E o método científico é como que a ciência é feita. Pessoal, vamos pensar, né? Como que as descobertas científicas, como que tudo isso chegou até nós? Isso chegou até nós partindo do quê? De um problema. Então, no passado, as pessoas tinham lá, ou melhor, até hoje isso acontece, mas só para que a gente entenda como que a ciência é feita. Eu tenho um problema e aí eu vou estudar esse problema. Então, a partir disso, eu vou criar experimentos, ok? Vou criar experimentos, esses experimentos vão me gerar dados, eu vou analisar esses dados e aí eu vou propor uma lei, né? Ou seja, eu vou propor uma explicação para o que está acontecendo. E aí eu formulo uma hipótese, eu testo, né? Eu propus uma explicação, agora eu preciso validar. Então, eu vou fazer alguns testes para ver se aquilo que eu propus realmente é verdade, tá? Por exemplo, né? A lei da conservação das massas de Lavoisier, né? Ou seja, ele fez uma observação, né? Fez experimentos, né? Ele observa a massa de uma reação, ela se conserva, né? Por quê? Porque uma reação, ela é o quê? O rearranjo dos átomos. Então, nada se cria, né? Tudo, na realidade, é uma combinação das coisas. Então, o que ele faz? A partir do momento que eu observo isso, eu vou testar em outras situações, vou validar, para ver se isso realmente se aplica, tá? E uma vez que eu conseguir validar, eu vou criar um modelo. E para criar esse modelo, né, toda essa explicação aqui, ela está no nível microscópico. E eu preciso ter domínio da linguagem científica, né, de símbolos e formas para criar esse modelo. Então, aonde eu quero chegar, pessoal? Tudo parte de um problema. Veja, o que é metodologia ativa? O que a gente precisa lá no BNCC? O aluno precisa saber trabalhar com situações de problemas. Tudo parte de um problema. A ciência foi construída a partir de problema. Eu tenho um problema, eu vou criar experimentos, aí eu vou entrar na ativa para criar esses experimentos. E a partir desses experimentos, eu formulo um modelo. Eu chego no microscópio. E para isso eu preciso dominar a linguagem simbólica. Aonde eu estou querendo chegar? A aula tradicional é o contrário. A gente começa a ensinar o aluno, primeira aula de química, modelos atômicos, certo? O átomo tem próton, tem elétron, tem nêutron, tem um núcleo, assim, assado. Eu estou começando a fazer o meu aluno aprender do nível microscópico. Mas no dia a dia, a gente resolve problemas partindo do macro, chegando no micro. Aí vem o trabalho com projetos. Quando esse aluno for para o mercado de trabalho, mesmo que ele não seja químico, né? Mesmo que ele não seja um químico, que ele tenha uma outra profissão, mas todo mundo resolve a partir de problemas. O mercado de trabalho nos faz começar a pensar a partir de um problema e todo o conhecimento que eu tenho são ferramentas que vão me ajudar a resolver o problema. Então, desde a escola, a gente já trabalha um pensamento invertido. A gente começa a ensinar os conceitos que estão no nível microscópico e aí a gente não consegue mostrar para o aluno onde isso vai ser aplicado no macroscópico. E aí a questão é, a gente precisa inverter isso. Por que inverter? Porque é assim que o conhecimento é construído. A gente constrói o conhecimento a partir de resolução de problemas, a partir de situação e problema. Então, eu preciso do macro, aí sim eu vou utilizando as ferramentas dentro do nível micro, vou apresentando para o meu aluno esses conceitos, e isso vai ajudar ele a resolver esse problema. Então, tudo parte da resolução de um problema. E no dia a dia, quando esse aluno chegar ao mercado de trabalho, é o método científico que ele vai aplicar. É resolução de problemas, tá? É partir de algo do macro para o micro, tá? E uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem medo de errar? A gente sempre aprendeu que o fracasso, que errar é ruim. E não é, pessoal. Errar é ótimo. Não tenha medo de errar. É lógico que erre de modo, né, consciente. A gente não vai criar um erro que pode comprometer a segurança. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas se você observar aqui o método científico, o que acontece? Eu tenho um problema, eu fui fazer testes, tá? Pode ser que esse teste não deu certo. Tudo bem, isso não é fracasso, né? Ou melhor,
eu costumo chamar isso de aprendizagem, né? O fracasso, ele tem que ser, a gente tem que ver o fracasso como algo bonito. Quem fracassa está dentro de um processo que vai levar à aprendizagem e criatividade. O método científico, a gente erra. Quem já fez uma pesquisa, um mestrado, um doutorado, sabe do que eu estou falando. Quantos testes eu já fiz que não deram certo? E se alguém tivesse publicado isso é conteúdo, isso é conhecimento. Eu não teria tentado. Eu já teria feito um outro caminho, tá? Então, fracassar, não existe fracasso. O que existe é aprendizado. Se você fez e não deu o esperado, você aprendeu uma coisa nova. E aí você já sabe que esse não é o caminho que vai te levar onde você quer chegar, mas é um caminho que pode levar a outro lugar. Quantas coisas dentro da ciência não foram descobertas com erros? Eu queria chegar numa coisa, cheguei em outra e foi um conhecimento que gerou benefício. Então, pessoal, não tenham medo de fracassar. Todo mundo que está na ativa, todo mundo que põe as coisas em práticas erra muito. Isso é excelente, faz parte do processo, tá? O erro, a gente precisa mudar essa palavrinha. Não é erro, é aprendizado, né? O que você aprendeu com esse erro, ok? Sempre pensa dessa forma. Erros, né? É tentativa e erro. A gente precisa errar para aprender. Faz parte do processo, tá? Bom, falamos de tudo isso, mas o que é a metodologia ativa propriamente dito, tá? O próprio nome já fala, eu preciso desenvolver o meu aluno de forma ativa, tá? E dentro das metodologias ativas, nós destacamos aqui alguns itens, que é o que nós chamamos de sala de aula invertida, aprendizagem por meio de projetos, ser capaz de aprender para a vida toda, empreendedorismo, inteligência emocional, criatividade ao invés de repetição e gamification, né? Aqui eu ressaltei esses 3 pontos aqui, a gente vai falar com mais detalhes, mas assim, hoje, ser inteligente não é só aquela pessoa que tem um raciocínio lógico muito bom, que resolve cálculos extraordinários, mas que é extremamente teórico. A gente tem vários conceitos de inteligência. E as emoções, tá? Ela está totalmente relacionada ao nosso desempenho, ao nosso sucesso. As pessoas que sabem, né, o que as emoções significam, as pessoas que sabem lidar com as emoções, elas estão muito mais à frente, tá? Então, trabalhar a inteligência emocional, só de falar de inteligência emocional, pessoal, daria uma outra aula, e eu juro para vocês, uma outra aula de química. Não é nem só, né, o pessoal fala de emoção, ah, não, isso é psicologia. Não, tem muita química. É psicologia também, mas tem muita química por trás das emoções. As nossas emoções é uma combinação de substâncias químicas, tá? Então, a inteligência emocional, ela tá até relacionada com trabalho em grupo, com empreendedorismo, que a gente já vai falar o que é, né? Empreender é você resolver problema, e resolver problema é pensar no outro, é pensar nas dificuldades do outro. Então, essa questão da empatia, né? Pessoas que sabem lidar com as emoções, são as pessoas que vão chegar a situações de maior sucesso, tá? Não é só conhecimento técnico, a gente também precisa saber lidar com as emoções, tá? Criatividade ao invés de repetição. Então, a gente precisa desenvolver no nosso aluno a criatividade, criar coisas, resolver problemas. Criatividade está relacionado com a capacidade de resolver problemas e não focar na repetição. Não é dar um exercício e dar um outro parecido e ele reproduz. A gente não quer pessoas que reproduzem. A metodologia ativa, ela foca na criatividade. E outra coisa que eu chamo a atenção também é gamification, ou seja, você trabalhar com competições, jogos e desafios. O ser humano é movido, né? É lógico que depende do perfil de cada um, mas na grande maioria das vezes as pessoas gostam de desafios. Quando a gente resolve um desafio, vamos dizer, o nosso corpo produz dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à motivação. Então, você trabalhar com sistemas de pontuação, né, com jogos, com alguma coisa que vai desafiar o aluno, tá? Isso é interessante. Isso gera inspiração e vai fazer com que o aluno entre em ação, tá? Tem uma explicação neurocientífica aqui também, tá bom? O que é a sala de aula invertida? A sala de aula invertida
é o que muitos sistemas EADs utilizam, né? Então, o estudante, ele, antes da aula, né, a gente chama isso às vezes de pré-aula, ele vai ter um conteúdo para ele assistir, para ele estudar, né, para ele ter acesso antes da aula, né? Então, ele já vai vir para a aula tendo assistido alguma coisa, tendo acesso ao conteúdo. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um texto, mas algum conteúdo que ele vai acessar antes de ir para a sala de aula. E durante a sala de aula, a ideia é que esse conteúdo que ele já teve um primeiro contato, ele seja praticado, né? Então, o professor ele vai entrar aqui, né, no sentido de estimulá-los, de trazer situações, problemas, de trazer exemplos, situações reais, na qual ele vai conseguir aplicar os conceitos que ele já leu, que ele assistiu um vídeo antes, tá? E aí depois, o que ele tem que fazer em casa, vamos dizer, revisar o conteúdo, né, para fixar esse aprendizado. Então aqui ele vai praticar sozinho, né? Então veja que interessante. Existe uma grande contribuição dele sozinho, que é o antes e o depois, né? O professor tá aqui, ó. Ele tá no objetivo que eu vou trazer situação, problema, vou trazer coisas reais que vai fazer com que eu estimule o meu aluno e faça com que ele pratique, tá? A gente tem também a aprendizagem por meio de projetos, né? E os projetos são super interessantes e eles precisam ser motivadores, porque o projeto tem que estar inserido na realidade do seu aluno, tá? Então, um projeto que deu certo na escola X, pode ser que não dê certo na escola Y, tá? Na minha época de aluna, eu estava no ensino fundamental, na minha escola, nós tínhamos um projeto de uma rádio, tá? E essa rádio, ela funcionava no intervalo. E totalmente construção dos alunos. Então, tinha música, tinha informações, os alunos preparavam conteúdo lá e falavam de assuntos que eram interessantes, tinha os aniversariantes do dia, enfim, era uma coisa bem, bem dinâmica, funcionava no intervalo da escola e tinha muita coisa que a gente aprendeu, né? Porque para colocar essa rádio em ação, teve que entender muito de física, tem vários conceitos científicos que entraram ali, e sem contar como que você vai gerar conteúdo, né, para que a rádio aconteça. Então, aí entra até a linguagem, a comunicação, português, enfim, várias disciplinas, né? Os projetos, na realidade, eles são construídos por um meio, né, que ele é multidisciplinar. Então, eu preciso de várias disciplinas para estar resolvendo um projeto. E esse projeto, ele precisa estar inserido no meio dos alunos. E muitas vezes ele parte de uma situação problema, de um problema que para aquela comunidade, para aquele meio do aluno, ele é importante. E um ponto que eu gosto de falar é isso aqui, ó. As pessoas aprendem diferente. Então, quando a gente faz um projeto, a gente está trabalhando em grupo, as pessoas elas têm que ter funções diferentes. Por quê? Existe uma coisa que é chamada de perfil comportamental. A gente tem 4 perfis comportamentais. Se vocês quiserem saber mais, tem um vídeo meu no YouTube que fala sobre isso. Eu vou falar aqui bem brevemente, tá? Nós temos 4 perfis comportamentais e nós somos um pouquinho de cada um deles. Aqueles que a gente tem uma porçãozinha maior é aquele que vai se sobressair no nosso perfil. O perfil comunicador, tá? É aquela pessoa que tem o dom da palavra, que se comunica muito bem, que gosta de falar, que influencia os outros por meio da fala, tá? É lógico que existe, né? Cada um desses perfis, existem alguns pontos de melhoria, né? Normalmente, os comunicadores têm problema com falta de foco, porque eles são muito focados na conexão com as pessoas. Então, quando eles vão fazer tarefas, eles se dispersam facilmente. É alguém que fala com ele, é uma mensagem que chega, a conexão com as pessoas para ele é mais importante, tá? Então, assim, são pessoas que tendem a procrastinar. Então, se você observa um aluno que tem esse perfil, tem que ficar de olho, porque é aquela pessoa que pode se dispersar facilmente. Mas ele se comunica muito bem. Então, se você vai trabalhar com um projeto, um aluno desse tipo tem que valorizar essa característica dele, que é a comunicação. Ele se comunica muito bem. Então, isso que é interessante. Os projetos, eles precisam valorizar o perfil de cada um.
né? E eu gosto de falar assim, porque existe uma explicação neurocientífica. Por que os comunicadores também, eles procrastinam muito, né? Porque eles têm a mania, vamos dizer, de falarem demais, e às vezes ele tem um projeto, ele tem alguma coisa para fazer e ele compartilha com todo mundo. E cada vez que ele compartilha, as pessoas falam, nossa, que legal, que bacana, a pessoa comemora com ele. E quando a gente comemora, a gente produz dopamina. E isso significa o quê? Comemorar algo é como se o nosso cérebro entendesse como uma conquista. Gera dopamina, dopamina é um neurotransmissor da motivação e, consequentemente, você começa a ter motivação, mas para fazer outros projetos, tá? É como se aquele tivesse encerrado. A comemoração, eu terminei algo quando eu comemoro. Então, eu paro de fazer aquele projeto, começo outro, né? Então, esse é um ponto de atenção. Uma pessoa que tem um perfil comunicador, né? Ela procrastina, ela vai saltando de atividades, mas precisa valorizar a comunicação, né? Então, se eu tenho um projeto, eu preciso observar o perfil desses meus alunos e direcionar esses alunos para isso. Então, eu tenho que valorizar a comunicação se eu tenho um aluno comunicador. A gente tem outros alunos, né? Outras pessoas com perfil executor. O que é o executor? É aquela pessoa que não para, ligada no 220. Ela tá o tempo todo fazendo as coisas, ela faz muito rápido, não faz com capricho, né? Mas ela faz muito rápido as coisas, ela é muito ativa e são pessoas movidas a desafio, né? Qualquer coisa que você desafiar uma pessoa com perfil executor vai motivar ela a fazer, tá? Então, são pessoas, assim, muito focadas em tarefas, tá? E o foco delas, muitas vezes, são pessoas até, assim, grosseiras, tá? Mas são muito voltadas, grosseiras que eu falo assim, quando esse perfil ele é muito extremo, porque elas são muito voltadas para tarefas e às vezes a preocupação com as tarefas, né, faz com que ela pense tanto nisso e esqueça das pessoas, né? Então, aquela pessoa que chega, não cumprimenta, já vai perguntando, tá pronto isso, tá pronto aquilo, né? Os executores são excelentes pessoas, né, para cargos de chefia, coisas desse tipo, né? Então, você colocar um executor para ficar gerenciando, para ficar verificando o que todo mundo está fazendo, ele vai ser muito bom para isso. São pessoas movidas a desafio, né? E como eles fazem, eles não param. Cada vez que a gente faz uma tarefa, o nosso corpo produz dopamina. E isso vai gerando motivação para estar fazendo outras coisas. São pessoas muito ativas. Então, a gente tem que valorizar essa característica, dar desafio para essas pessoas. Coloca situações ali, se eu tenho um projeto, se tem um ponto ali de maior dificuldade, desafiador, dá para o executor, ele vai gostar de fazer. Planejador são aquelas pessoas, né, que planejam demais e que muitas vezes não tem muita ação, porque fica preso no planejador, né? Tanto os planejadores quanto o perfil analista são pessoas um pouco mais pessimistas. Os outros dois que eu mostrei para vocês, o comunicador e o executor, são aquelas pessoas mais motivadas. Aqui, o planejador, para que ele entre em ação, ele precisa ter tudo muito bem planejado. Então, num projeto, eu preciso planejar? Lógico que eu preciso. Então, isso é uma tarefa para alguém que sabe planejar. Então, pessoas que têm perfil planejador precisam ser inseridas nisso. E os planejadores, eles são bem introvertidos, tá? Mas eles adoram ajudar pessoas, são ótimos para projetos sociais e é aquela pessoa que ela tem pouca acabativa, porque ela fica muito presa no planejamento. Tudo dela é muito organizado, muito bem planejado, e como elas têm pouca ação, elas produzem pouca dopamina, e isso muitas vezes leva ao pessimismo. Mas o planejador tem algo que o executor não tem, porque o executor ele faz tudo muito rápido e de qualquer jeito, e o planejador é quem complementa. Então, a gente precisa formar equipes com perfis diferentes. E essas pessoas, elas, na realidade, elas se complementam e elas aprendem de maneiras diferentes. Então, se a gente observa lá, eu tenho um aluno mais introvertido, ou ele é planejador ou analista, tá? O planejador é aquela pessoa, assim, muito quieta, muito centrada, não se altera, não fica nervosa, tá? E tudo dela é muito organizado. E ela precisa planejar para entrar em ação. Às vezes ela não entra em ação porque fica muito no planejamento. Então, se você tem um executor e um planejador, o planejador vai ajudar o executor a colocar as coisas em ação para que ele não faça de qualquer jeito.
E o analista, né, é aquela pessoa assim totalmente metódica, muito boa para trabalhos difíceis, porque ele é muito preso nos detalhes, né? O analista, ele vê detalhe por detalhe, é aquela pessoa que te dá uma explicação bem detalhadinha das coisas, tá? E ele entrega tudo com muita perfeição. Então, se tem alguma coisa num projeto, né? Olha, precisa fazer uma planilha, precisa revisar a planilha. Não vai dar uma planilha para um comunicador e nem para um executor, porque eles vão fazer de qualquer jeito. Agora, um analista, por exemplo, ele vai olhar a planilha, ele vai revisar as contas, ele vai verificar se tudo está certinho. Esses dois perfis aqui, pessoal, não são perfis assim que vão aparecer, que vão falar ali na frente de todo mundo, mas são pessoas que vão trazer informações riquíssimas, tá? São pessoas voltadas em planejamento, são pessoas voltadas em análise, são pessoas críticas, pessoas que focam na excelência, que vão, né? Um aluno analista é aquele aluno que te entrega um trabalho perfeito, caprichado, né? Tudo que você passar para o analista, ele vai entregar muito bem feito. Então, onde eu quero chegar? Nós temos 4 perfis diferentes. Os projetos, nós precisamos valorizar o que esses alunos têm de melhor. Então, a gente precisa colocá-los na ativa, valorizando o perfil de cada um. Não adianta colocar um analista numa tarefa que precisa de extrema comunicação. Ele não vai se sair bem. Mas eu posso colocar um analista para fazer planilha, eu posso colocar um analista para levantar dados, né? Não adianta eu colocar um planejador e acelerar o planejador para trabalhar sob pressão. Quem trabalha sob pressão é o executor, que ele sempre está ativo. Mas se eu precisar fazer um planejamento, é o melhor que tem a fazer. Então, comece a observar isso. A gente tem hoje plataformas que vocês conseguem até fazer testes para ver o perfil dos alunos. Mas só o contato que você vai ter com os alunos, você já consegue observar isso, tá? Então, valorize o perfil deles e coloque esses alunos para fazer projetos em posições que realmente tragam o melhor que eles têm de cada um dos perfis, tá? Uma outra coisa que eu falo que é extremamente importante, que está dentro da metodologia ativa, é que a gente precisa ser capaz de aprender para toda a vida, tá? Esse é um estudo feito pela Universidade de Oxford. Em 20 anos, pessoal, daqui 20 anos, 47% dos empregos atuais vão ter desaparecido. Nós estamos formando crianças, jovens, adolescentes que vão trabalhar em áreas que a gente não sabe, tá? Novas oportunidades de trabalho vão surgir. Fala-se muito do conceito de empregabilidade. A empregabilidade, ela vai existir, mas vão ser empregos, vão ser trabalhos muito diferentes do que nós temos hoje. E nós estamos com uma velocidade, né, de mudança das coisas muito grande. Então, algo que eu ensino hoje para o meu aluno pode ser que esteja obsoleto quando ele for entrar no mercado. Então, ele precisa aprender sozinho. A gente precisa ensinar as pessoas a aprender. Esse é um dos pontos fortes no sistema educacional da Finlândia. Ensinar a aprender, tá? Todo mundo precisa aprender. E aqui a gente tem, eu coloquei algumas definições, né? O que é estudar e o que é aprender. Estudar é fazer o possível para aprender, conhecer ou compreender. Pensar demoradamente sobre, decorar ou memorizar. Quando a gente estuda, pode ser que a gente está aprendendo algo? Sim, tá? Mas pode ser que você está memorizando. Lembra quando a gente falou do sistema límbico? Estudar em cima da hora pode me levar à memorização, tá? Agora, aprender é ir adquirindo conhecimento. Aprender é algo que é para toda a vida. Qual que é a diferença? Quando eu aprendo, eu estou num processo, né, que é para sempre. E aí, adquirindo conhecimento é algo que vai para a vida toda. Então, a gente precisa focar em aprender. O aluno precisa entender como que o aprendizado acontece. Então, ensinar o aluno a aprender faz parte das metodologias ativas, tá? As habilidades técnicas são importantes? São, mas elas têm prazo de validade e esse prazo de validade é curto. Quantas profissões, pessoal, não surgiram em um curto intervalo de tempo? Tá? Podem parar para pensar nisso. Então, as habilidades técnicas, elas têm um prazo de validade curto, por isso a gente precisa aprender para sempre. Quando esse aluno sair da escola, sair da universidade, ele tem que estar apto a aprender sozinho, porque as coisas vão mudar, novidades vão surgir e ele precisa estar preparado para lidar com isso. Isso é extremamente importante, tá? Então, eu preciso criar uma pessoa
que ela não dependa mais de mim. Que no futuro, quando ela não tiver mais um professor, novos conhecimentos vão acontecendo e ela precisa conseguir aprender isso sozinha. Então, é aprender para sempre. A gente precisa trabalhar o aprendizado com o aluno. O aluno precisa saber como que o aprendizado acontece para que ele consiga aprender sozinho, tá? Uma outra coisa que também faz parte da metodologia ativa é o empreendedorismo, né? O que é empreender, tá, pessoal? Empreender é resolver problemas, tá? O empreendedor não é necessariamente alguém que tem um negócio. Eu posso ser um comerciante, mas não necessariamente eu sou empreendedor. O empreendedor é uma pessoa que realmente vai lidar com problemas, tá? E isso é muito interessante. E o empreendedor, ele sempre pensa o quê? Ele não vê problema. A pessoa que vê problema é aquela pessoa que fica reclamando. Ah, porque isso está errado, porque não funciona, porque o governo não ajuda, porque... Isso é a pessoa que tem foco no problema. O empreendedor, ele tem foco na solução. Ele não fica ali martelando o problema. Ele vai pensar na solução. Para pessoas que têm visão empreendedoras, problema é oportunidade. Onde tem problema, tem alguma coisa que precisa ser feita e ali pode ser uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade até de ganho financeiro, tá? Então, quando a gente trabalha o empreendedorismo na escola, é você trabalhar situações, problemas. É você começar a utilizar esse aluno para resolver problemas. Então, o empreendedorismo, ele pode ser feito com uma abordagem direta ou uma abordagem indireta. O que é uma abordagem direta? É eu ficar ensinando para o aluno, gente, empreendedorismo é isso, aquilo, existem essas teorias, que isso é uma abordagem direta. Agora, eu não preciso ficar explicando para o meu aluno o que é empreendedorismo, mas eu posso desenvolver o espírito empreendedor dele quando eu coloco ele em modo ativo, quando eu transformo um aluno no estudante, né? Ou seja, eu vou criar um ambiente empreendedor. Eu vou cultivar o empreendedorismo em sala de aula. E aqui eu gosto de mencionar esse exemplo que foi desenvolvido, né? Isso aqui é um artigo da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? No qual foi trabalhado o empreendedorismo com os alunos, né? Então, eu acho muito interessante. Eles criaram um projeto, ó, né? Esse projeto, na realidade, fazia parte dessa disciplina, ó. Estrutura do curso, transformando rejeitos em materiais de importância tecnológica, né? E o objetivo era desenvolver o empreendedorismo. Mas não foi falado de empreendedorismo aqui. Então, ó, eles fragmentaram em 3 módulos, ó, discussão dos principais rejeitos gerados na nossa sociedade. Então, isso é importante, o nosso aluno tem que ser significativo para ele. Qual é o problema da tua região, tá? Discussão dos processos de reciclagem de alguns rejeitos e, ó, escolha pelos grupos de alunos de um rejeito específico. Então, os alunos aqui, na realidade, eles tinham que escolher um rejeito e aí eles iam propor mudanças, tá? Então, o que eles fizeram aqui? Trabalharam com problemas. Eu não fiquei discutindo o que é empreendedorismo, mas eu fiz o aluno sentir o que é empreendedorismo. Então, empreender é resolver problemas. Vamos levantar. Quais são os problemas que tem na nossa cidade? Como químicos, como nós podemos ajudar a resolver esse problema? Aí sim você vai começar a colocar, né, esse aluno em ação, tá? E muitas vezes o problema o próprio aluno vai te trazer. Né? É começar a escutar o que esses alunos têm a dizer, é entender a sociedade, é entender a comunidade local, né? Então, isso aqui esse trabalho aqui, eu vou deixar a referência no final, mas ele mostra na prática. Ele não ficou explicando o que é empreendedorismo, mas ele fez o desenvolvimento do empreendedorismo em sala de aula. E isso é trabalhar com projeto, isso é trabalhar com metodologia ativa, tá? E aqui eu gosto de dizer, eu coloquei essa frase para a gente terminar, né? Ó, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. As coisas estão mudando, pessoal, muito rapidamente. A gente tem que ter, né, a capacidade de aprender algo, e eu sei que daqui a 5 anos isso que eu aprendi já não serve mais, né? Por isso que a gente fala no desaprender. E eu tenho que estar com a mente aberta a estar aprendendo de novo. E isso vale para nós, professores. Então, a metodologia, muitas vezes, que nós fomos criados, que nós
né, que na nossa vida escolar foi aplicada conosco, pode ser que hoje já não funcione mais. Então, esse método tradicional, ele foi importante até um certo momento. Hoje, nós temos outros recursos, nós temos outros materiais, nós temos outras coisas que a gente pode trabalhar diferente. Então, assim como qualquer pessoa, nós, professores, eu, você, ou se você é aluno também, a gente precisa estar aberto a sempre estar aprendendo, estar aberto às mudanças. Então, aprender a aprender é algo extremamente importante, tá bom? Pessoal, eu tenho um material, um e-book, ele é totalmente gratuito, tá? O nome dele é Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos. Nesse e-book, eu falo bastante sobre técnicas de ensino, como que realmente a gente aprende, né? Do ponto de vista da neurociência. Então, e aí vocês vão ver que é uma forma totalmente ativa, né? A gente precisa colocar os alunos na ativa, tá? Vocês podem estar fazendo download por meio desse endereço, www.thebestprofessor.com.br/ebook gratuito, tá? E pode baixar o material, vocês vão ter uma noção melhor de técnicas de ensino, né? E técnicas de aprendizagem, entender como que o aprendizado acontece, tá? Então, se quiser um pouco mais a fundo nisso, pode estar baixando esse livro. Aqui eu coloquei algumas referências que eu utilizei para fazer esse material, né? O livro Start With Why, do Simon Sinek, algum dos materiais do professor Peer, que fala muito sobre a neurociência na educação, o livro Princípios de Química, do Atkins, também Princípios de Neurociência, e aqui um artigo que eu mencionei, né? O estímulo ao empreendedorismo nos cursos de Química, tá? Bem legal. É um trabalho do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, tá bom? Bem interessante. Pessoal, aqui seguem os meus contatos, tá? Minha página no Facebook, tá bom? Também a minha conta aqui no Instagram. Eu tenho meu canal no YouTube, que é o The Best Professor, Química para Universitários. Lá vocês encontram vários conteúdos, também bastante coisa de química, de neurociência, de material para professor também. E esse aqui é o site do The Best Professor, thebestprofessor.com.br, tá? Pessoal, muito obrigada. Eu queria agradecer e também parabenizar, né? Para mim é uma honra estar participando mais uma vez aqui como palestrante desse congresso online. Eu considero isso também como uma inovação, né? Eu sei que nesse ano nós estamos passando por um momento atípico, né? Por conta aí do Covid-19 e tudo mais. E aí eu acho que nós temos que observar também tudo que está acontecendo como um aprendizado, né? E eu acho que essa questão do Covid também nos mostrou o quanto que é importante a gente dominar essas ferramentas à distância, para que a gente possa não só otimizar o conhecimento, mas fazer com que a nossa vida continue, né, apesar desse momento que a gente está passando. E nisso eu parabenizo aí todo mundo desse congresso, agradeço mais uma vez, né, já é o segundo, tive a honra de participar do primeiro, estou participando agora do segundo, para mim é um prazer muito grande poder fazer parte dessa equipe, de colaborar aqui com as palestras, espero poder participar aí mais vezes, estar contribuindo mais, e realmente essa é a tendência, né, a gente precisa começar a utilizar essas ferramentas, né, à distância, as tecnologias da melhor forma possível, e isso sim vai trazer muitos benefícios aí no nosso processo educacional, né, a gente tem que ver as tecnologias como uma amiga, e o nosso trabalho como professor, ele nunca vai acabar, desde que você também se adeque a essas mudanças que estão acontecendo, assim como qualquer outra pessoa. Qualquer profissional realmente, né, precisa se adequar a essa nossa nova realidade para que a gente possa se reinventar e evoluir cada vez mais, tá bom? Pessoal, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou à disposição para que vocês possam aí estar conversando comigo, tá bom? Até mais, pessoal, foi um prazer.